boa tarde. Temos aqui, não sei por que, entramos aqui com uma charge. Deixa eu ver o que acontece. Vou falar com a Andréia como é que a gente tira essa charge. Deve ter entrado aí uma charge do Miguel. O Miguel está sem internet, não está conseguindo entrar aqui, mas eu vou trazer já já nosso convidado. Só não sei o que fazer aqui com essa charge, não sei se a Andréia sabe por que ela está aí. Mas, enfim, vou trazer aqui nosso convidado, que é o Roberto Tardelli. Deixa eu trazer ele aqui para ver se as charges somem. Não, está ali, vai fazer companhia. Eu acho, Roberto, eu acho que aquela charge vai entrar ali no lugar do Miguel. Não, pronto, a Andréia conseguiu tirar. Simbolicamente ia ser o Miguel ali na nossa conversa. Boa tarde, Roberto, tudo bem com você? Boa tarde, Regina, aqui. Olha, começar com uma charge dessa genialidade do Miguel já nos anima, né? Pois é. Ele consegue falar sem dizer sem falar, escrevendo aquilo que ele não consegue dizer escrevendo. É genial isso, sabe? É isso aí. Mas vamos ver se ele consegue, ao longo da nossa conversa aqui, ele vai tentar entrar, ele está sem internet, sem conexão, não está conseguindo entrar nem pelo celular, mas nós vamos conversando aqui. O Roberto Tardelli é integrante do grupo Prerrogativas, é procurador de justiça aposentado. Temos muito, os assuntos são tantos que eu não sei nem por onde começar, mas podemos começar talvez pelo grupo Prerrogativas. Como é que anda? Há muito tempo que a gente não fala do grupo. Você ainda é integrante do grupo, não é, Tardelli? Sou, com muita honra, integrante do grupo, e muita alegria também, porque é um grupo... O bom do Prerro é que ele é absolutamente heterogêneo, então aquilo é uma fábrica constante de treta. E essas tretas nos animam, nos fazem estudar, nos fazem movimentar o pensamento. Nós não temos lá a chatice da rotina. Todo dia há uma discussão sempre acalorada, sempre e com muita gente de altíssima qualidade. É um lugar onde eu aprendo muito, Regina. Eu falo o menos que eu posso, né? Porque quando você está lidando com gente mais sabida do que você, a melhor atitude é ouvir, né? Eu sou um grande ouvinte do Prerrogativa, mas de vez em quando dou uns palpitinhos. Uns palpites. Lá. Sim. Continuamos, somos assim absolutamente fechados com a candidatura Lula, certo? Não há dúvida quanto a isso. Certo? Somos fechados com toda a malha do setor progressista, certo? E, de alguma forma, a gente também se diverte vendo essa charge do Miguel, por exemplo, muito ilustrativa daquilo que muita gente dizia que o final desse governo, desse bolsonarismo, seria meio shakespeariano. Certo? Eles se matariam na disputa do trono, né? Certo? Tinha que ter um final trágico, né? Então, esse trágico é uma coisa, trágico para uns, mas é ótimo para outros, sabe? Porque o que nos assustou muito, e eu até hoje fico assim, absoluto, eu acho que nós não teremos, pelo menos nos próximos 50 anos, uma resposta para essa questão. O que aconteceu conosco? O que aconteceu? O que aconteceu nesse país? Exatamente. Nós não temos essa resposta. A gente tem especulações porque a gente está vivendo a história, né? Nós estamos vivendo a curva do Rio, estamos passando por ela. E podemos não ter, e não temos a clareza que necessitaria um estudo mais distanciado, mais isento, mais científico desse momento em que nós estamos atravessando. Eu creio que os historiadores do futuro se interessarão muito por esses anos, certo? De 2010, 2012, 2013, quando explodem aquelas manifestações, certo? Até hoje. Como que esse país se tornou tão conservador, como que o pentecostalismo tomou conta disso dessa forma, como que nós chegamos a discutir, porque antes de tudo isso, eu me lembro, Regina,
nós estaremos aqui discutindo hoje o limite ético da clonagem humana. E hoje a gente discute o terraplanismo. É. A gente caiu num fosso histórico, sei lá, e claro que todos nós somos perplexos quanto a isso. A nossa geração, nós somos da mesma geração, olha para isso e não consegue entender direito. Não consegue, e a gente não tem agora o distanciamento necessário, quer dizer, a gente faz um esforço para se afastar da realidade, para olhar isso, justamente para olhar como a gente olharia daqui a uns anos, olhando para trás, mas agora a gente está no meio do vendaval. Então, por exemplo, a gente já tem o Jair Bolsonaro preso, né? E a criminalização de Flávio Eduardo? Como é que fica isso? A família toda vai para a cadeia porque eles cometeram crimes, né? Olha, eles estão fazendo. Eles poderiam escrever um livro de autoajuda, como prender a si mesmo, assim, sabe? Porque eles próprios fornecem o material para que eles próprios sejam processados. Exato. A vida de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos chega a ser quase ficcional. Se a gente contar para alguém que há uma pessoa do teu país com a única missão de tramar e boicotar o seu país junto a um governo absolutamente irracional, como é o governo Trump, a gente fica assim olhando, será que ele está bem? Será que ele não está vendo coisa demais? Será que ele não está... Ou de menos, né? Ou de menos. Isso não, como é que a gente pode ter um candidato à presidência da mediocridade, do passado, do vazio, do raso que é o Flávio Bolsonaro? Ele não teria condição de ser prefeito, certo? De uma pequena cidade, ser vereador de uma pequena cidade. Sequer síndico de um prédio. Sequer síndico de um prédio. Como é que a gente chega a isso? Como é que nós chegamos... um percentual de eleitores que o apoiam absolutamente assustador depois de tantas... Se bem que a corrosão ela é lenta, ela é um processo lento e contínuo, mas é muita gente. Outro dia eu estava vendo uma pesquisa. Olha, 15% da população brasileira acredita que a Terra é plana. Se nós formos pensar, Regina, que somos 220 milhões, são mais de 30 milhões de pessoas. É. O que nos faz assim dar razão a Nelson Rodrigues, né? Fala assim, os idiotas vão dominar o mundo porque eles vão ser maioria. É. Antes nós tínhamos uma imensa vergonha. Se a gente tivesse algum preconceito, a gente não falava isso em público. Ontem, o governador de Santa Catarina ofendeu lideranças indígenas de Santa Catarina de uma forma assim vulgar, rasteira, baixa. Porque ele faz isso para agradar um nicho eleitoral dele. E se ele tem um nicho eleitoral que pensa assim, isso é pior ainda, porque se fosse uma única pessoa falando porque tem esse preconceito, mas ele fala para uma plateia, né? Ele fala para uma plateia. A ignorância, o preconceito, o atraso, hoje se tornaram ativos financeiros. As pessoas ganham dinheiro. Outro dia eu estava vendo aquela, sei lá que nome se dá aquilo, contra o voto feminino. Que é algo assim... O Paulo Figueiredo, né, que falou. Não, ele teve uma outra dessas influencers, né, dizendo que ela acredita, que ela só acredita no voto cristão, né, o voto feminino não é um voto cristão, um raciocínio completamente tortuoso, uma coisa que você fica assim imaginando de onde saíram esses seres. Porque falar contra o voto feminino chega a ser exótico, chega a ser tão absurdo que você fica... Eu me lembro, eu estava dizendo isso outro dia aqui para uma pessoal. Em 1993, houve aquele plebiscito da Constituição sobre a forma de governo.
E eu me lembro que, em 1993, nós descobrimos no Brasil que havia monarquistas. Quando eu vi os monarquistas na rua, eu falei assim, gente, isso é monarquia. Eu nunca tinha visto aquela bandeira do Império, né? A gente viu os monarquistas andando nas ruas. Eu falei assim, o que está acontecendo? Não, pela volta da monarquia, pela volta... Que monarquia? Nossa família é real, nossa família é portuguesa e austríaca. Do que vocês estão falando, sabe? E hoje nós temos monarquistas eleitos. Nós temos gente que defende a extinção do voto feminino. E diz isso publicamente, diz isso em rede. Por quê? Porque está faturando. Está monetizando isso. Tardelli, estou vendo que o Miguel entrou aqui, vou trazer ele, vamos ver se a gente vai conseguir. Ô, grande Miguel. Mas você está falando aí uma coisa que eu queria te perguntar. O Brasil tem leis contra o racismo, né? Será que não tem leis contra a misoginia? Será que você não pode punir uma pessoa? Miguel! Meu Deus do céu, foi um sufoco para eu entrar. É o nosso... A internet caiu 5 minutos antes do programa começar. Aí foi uma loucura para entrar pelo celular, só porque eu sou capricorniano que eu consegui. Você insiste, eu também insisto. Mas que bom que você está aqui, a gente já está... Eu ia ficar tristíssimo de não participar do programa com Tardelli, meu querido Imagina, amigo. Olha só que felicidade a minha, meu pois ídolo. Vamos em frente. Continue a conversa de vocês que eu me encaixo. Pois é, estamos falando aqui de voto feminino, essa maluquice toda. Desse tempo, o Tardelli estava falando, daqui a uns anos a gente vai olhar para esse tempo que a gente está vivendo e não acreditar no que a gente passou, no que a gente ouviu. Né? É verdade. Eu fico horrorizado agora com essa última frase do Valdemar, dizendo que não bota mulher porque mulher enguiça. Eu estou fazendo uma charge aqui do Valdemar, entendeu? Porque não é possível. Enguiçar? Miguel, eu não ouvi esse verbo, acho, desde a época em que eu usava calça boca de sino, assim, sabe? Fora isso, é um termo antigo, né? É uma coisa realmente enguiçar. Enguiçar usava minha avó. Usava aqueles carros velhos, sabe? O carro do meu pai enguiçava. Exatamente, o meu pai enguiçava também. O Citroën do meu pai enguiçava. Enguiçava, não saía da garagem. Você dormia bom, acordava doente, sabe? Agora vê... Está bem barato da idade aqui. Mas eu estava perguntando para o Tardelli se a gente tem leis contra o racismo. Tem um barulho, Miguel, não sei se... Tem um barulho, que eu não sei se é meu, pois é. Eu acho que começou quando você entrou. Vê se é, sei lá, alguma coisa daí. Mas eu estava perguntando, já que a gente tem leis contra o racismo, tem que ter leis contra a misoginia, contra essa perseguição às mulheres, esse ódio. Né? É no mesmo nível, né? Olha, quando foi criado o feminicídio, ou melhor, deixa eu me expressar melhor. O feminicídio não foi criado, ele sempre existiu, certo? Quando a morte, o assassinato das mulheres pela condição de gênero recebeu um nome. Miguel está lá ajeitando o barulho. Tô ajeitando. Agora ficou melhor, não ficou? Agora ficou bom. Agora melhorou. Então, pronto. Então, ótimo. Mas quando a gente conseguiu dar nome a esse fenômeno, o feminicídio ele aparece de uma forma dramática nas estatísticas. Não que ele tenha surgido agora, é que antes havia um homicídio qualificado pelo motivo torpe. Hoje nós temos um homicídio com motivo torpe específico, aquele em que a mulher é assassinada por uma questão de gênero. Muito que bem. Quando nós demos este nome, nós percebemos o tamanho da gravidade desse fenômeno. Como que isso é infamante, como que isso ameaça, e creio que é o que mais ameaça a família brasileira,
é o medo que a mulher tem de morrer dentro da família brasileira. Não é o cigarrinho de maconha que encontraram no bolso da calça da filha ou do filho, não. É o medo que a mulher tem. A mulher brasileira hoje é uma mulher amedrontada. Com absoluta razão. Não é um medo irreal, é um medo concreto, certo, estatisticamente demonstrado. Também, né, Tardelli, com tanta mulher morrendo todo dia, entendeu? Todo dia, certo? Eu conheço, eu tenho muitas, aliás, quase todas as amigas que eu tenho fizeram opção pelo celibato. É melhor estar celibatário do que correr o risco de cair na mão porque as pessoas que matam, e olha, eu fiz mais de 1000 júris, Regina, como promotor. Eu devo ter feito centenas de feminicídios. Eu nunca vi, a menos, pode ser que eu esteja enganado, pode ser que eu esteja sendo pela memória, claro, né? Mas eu não me lembro, de jeito nenhum, de ter visto algum deles fazendo uma reflexão acerca do que fez. Eu acho isso é muito sério, e principalmente essa questão da facilitação e da diminuição da importância que a mulher tem. Entendeu? A mulher virou um ser assassinável. Assassinável. E mais, assim, todos eles justificavam o feminicídio. O senhor não sabe o quanto eu fui humilhado. O senhor não sabe as coisas que ela me dizia. Porque ela dizia coisas que ele não gostava, ele matou. Olha, eu faço tudo pela minha família, inclusive matar a mãe dos meus filhos. Né? Então, todos eles eram cheios de razões para matar. Quando a gente centrou o feminicídio, a gente começou a perceber o tamanho e a tragédia e o quão infamante é esse fenômeno no Brasil. A misoginia é a mesma coisa. Porque ela começa desde a piada da loira burra, que é aquela misoginia, vamos dizer assim, anedótica. Recreativa, eles chamam de recreativa. Não quer o mal de ninguém, mas sempre na desvalorização da personagem. Hoje eu ouvia, princípio que eu ouvi isso, e fazia tempo que eu não ouvia, Miguel, Regina, o samba do Crioulo Doido do Stanislau Ponte Preta. É pavoroso aquele samba. Ele é um horror. Ele é um horror do começo ao fim. É verdade. E a gente cantava isso e não levava. A gente cantava isso. Esse samba foi festejado. Certo? Ele não faz o samba do branco que reza para o pneu. É a pessoa negra que não teve acesso à escolarização, que teve que correr os riscos do autodidatismo, que você estuda sem nenhuma orientação, e confunde e mistura os conceitos todos. Aí ele faz, certo? Um horror racista, assim. Eu fiquei olhando e falei assim, olha, a gente ouvia isso. Eu me lembro bem do Sargentelli, certo? Que tinha as mulatas que não são do mapa. Produto brasileiro de exportação era mulata. Essas mulatas não estão no mapa. A gente convivia com isso sem que... A gente passou por tudo isso, né? A gente viveu isso tudo. E agora é como você estava dizendo, agora a gente olha para trás e a gente vê o absurdo. Da mesma forma que a gente, não sei, mas que vão olhar para esse nosso tempo de hoje com esse conservadorismo absurdo, que é muito mais do que conservadorismo, que tem muito ódio, né? A misoginia, esse ódio, ele começa pequeno. Outro dia eu tive, até por outras razões, que eu entrei nessas páginas dos chamados Red Pill. É muito sutil, Regina, é muito sutil, Miguel. Eles não são xingadores, eles não ficam bravos, não. É tudo tiozão legal, rapaz. Aquele cara que foi assassinado nos Estados Unidos era assim. Ele era delicado, ele conversava, ele ouvia as pessoas, e era um crápula,
É uma turma bacana, não, vem para cá. Ele acolhe aquele adolescente, aquele jovem perdido, que é a pior idade que eles têm, e hoje cada vez mais perdido, porque, vamos combinar, criar filho hoje é bem mais difícil do que foi ontem, porque a gente tem um adversário que nós não conhecemos, nós não sabemos o tamanho dele, que são as redes sociais. Né? Ele acolhe esse menino. Ele faz esse menino que é feio. Não, você foi adolescente, eu fui, mas a gente era feio, desengonçado, as meninas não olhavam para a gente, elas olhavam para os caras mais velhos. É a idade em que nós somos os mais capturáveis. E você acha que hoje o jovem está se revoltando, matando? Ele está entrando nessas coisas, esse discurso misógino, ele é muito juvenil, cara. Ele é muito juvenil. É quase que está se tornando um problema geracional. A criminalização da misoginia, ela é fundamental porque, primeiro, você cria um limite para essas big techs, para essas... parar com essas partes. Isso tem que acabar. Porque estamos formando uma geração de misóginos, de pessoas que odeiam mulheres, de homens que odeiam mulheres. Tem campanha, né? Tem campanha contra o voto feminino. Tem campanha contra o voto feminino. Então, a gente estava falando, Regina, quando que passou pela tua cabeça que haveria uma campanha contra o voto feminino? É muito doido isso, Tardelli. Isso se reflete no comportamento social das pessoas, como você mesmo falou, mais e mais as mulheres estão escolhendo outras mulheres para viver junto, entendeu? Porque a relação homem-mulher virou uma relação com possibilidades tóxicas muito grande, entendeu? Há uma disfunção ali muito grande, mesmo que o cara seja legal. Entendeu? Eu não estou dizendo que o cara seja um assassino em potencial, mas é muito difícil que essa relação se transforme numa relação produtiva, numa relação que gere algum gesto de amor ou alguma... 90% dos réus que eu tive de feminicídio eram todos primários. Primários? Todos pais de família, todos tinham emprego, todos trabalhavam, todos eram respeitados, todos traziam lá um caminhão de gente para falar bem deles. É uma loucura isso, gente. É uma loucura. O que aconteceu, Tardelli? O que está acontecendo? Eu acho que essa é a pergunta. Eles alegavam isso. Ela me xingava. Ela me humilhava. Olha, eu trabalhava o dia inteiro, eu chegava em casa morto, a comida não estava pronta, a casa estava bagunçada, ela me humilhava, ela dizia que eu vou sair mesmo, que eu vou fazer o seu... Sabe? Ela não olhava as crianças. As crianças não chegavam, as crianças estavam sem banho tomado. E eu tinha um kit de perguntas que eu fui aprendendo a fazer ao longo do tempo. Né? Quando eu percebi que ele era muito bom pai de família, mas demais da conta, eu fazia algumas perguntas que eram fatais. O senhor paga pensão para o seu filho? Não, não pago, porque é muito difícil, mas eu dou tudo para eles. Eu dou tudo para eles. O senhor dá roupa, dou tudo. Põe o número do sapato do seu filho. Não sabe. Isso eu não sei. O senhor acabou de me dizer que o senhor dava o sapato do seu filho? Não, o senhor acompanha. O seu filho tem que anos de escola? Não sabe. Seu filho, sabe, em que disciplina ele tem mais dificuldade ou mais facilidade? Não sabe. Sabe nada. O cara está distante. Ele se separa da família. Ele se desconecta da família. E não mostram nenhum arrependimento? Eu não vi. O arrependimento, claro, pela prisão, claro. Pela perda da condição econômica, porque teve que gastar com advogado, mas pelo gesto em si, eu não me lembro de ter visto alguém fazendo uma reflexão madura, uma reflexão consequente, uma reflexão dizendo assim, o que eu fiz com a minha vida, ou com a vida dela. Todos eles colocavam, não, eu fiz isso, eu me arrependo muito, eu estou muito arrependido. Aí vinha a vírgula. Mas, e depois do mas, cabe o mundo. Né?
Mas como é que eles justificavam o ato deles de ter cometido um crime? Eles achavam que tinham cometido um crime ou não? Não. Eles tomaram para si a sua dignidade de volta. Era uma questão de honra, né? Uma questão de honra. É. Imagina, doutor, o senhor não sabe o que eu ouvi, doutor. O senhor não sabe o que eu ouvi durante anos. Mas o senhor nunca pensou em se divorciar? O senhor não, essa coisa de divórcio é muito complicada. É claro, tem que pagar pensão, tem que dividir bem, tem que saber. Certo? Então, quando veio o feminicídio, nós tivemos noção disso. A misoginia, nós precisamos criminalizá-la para a gente ter noção do tamanho desse fenômeno. Porque enquanto isso não tiver um óbice, um obstáculo pelo Estado, a gente não vai ter o tamanho dessa doença, dessa bactéria social que está aí nos contaminando. Isso é fundamental, eu acho, porque você tem que ter um apoio por detrás dessa história toda da lei punindo as pessoas que cometem esses crimes. Mas se você não disciplinar as pessoas, se você não educar as pessoas desde a escola primária, vai ser muito difícil que eles assimilem essa lei como parte da sua vida, entendeu? Eles vão achar sempre que a lei está contra eles. Sempre. Agora, algumas coisas pioraram muito. Né? De tudo que eu odeio no governo Bolsonaro, eu odeio o governo Bolsonaro como um todo, da posse, o último dia. Não há o que salvar. Não há o que salvar, não há nada para salvar. Uma coisa eu odeio especialmente. Assim, foi a facilitação do acesso à arma de fogo. Concordo com você. Isso é criminoso, isso é de um perigo, isso é de uma inconsequência. Arma de fogo só pode ser usada por policiais e alguns policiais, nem todos. Não são todos os policiais que devem usar arma, como é no mundo inteiro. A facilitação do uso de arma, essa coisa de a gente imitar o dia a dia americano, de ter lá 40 pistolas dentro de casa, sabe? Nós vamos reproduzir o quê? A corrida armamentista americana? O americano tem uma corrida armamentista contra o vizinho. Não é mais contra o comunismo, é contra o vizinho. Exatamente. É uma loucura, porque onde há arma, há morte, né? Onde há arma, a arma serve para quê? Para matar. Mas, Miguel, eu sempre dizia isso no júri. Alguém conhece uma pessoa que acenda uma churrasqueira dando um tiro de .40 no carvão? Não tem. A arma de fogo é o único engenho humano concebido apenas para matar outro ser humano. Exatamente. A finalidade dela é essa. É essa. Por que você tem medo de uma pessoa armada? Porque ela pode te matar. E se você permite o acesso das pessoas às armas, você está permitindo a morte. Eu vi hoje na televisão, e tem aqui, o Silvadão está dizendo aqui para a gente, tinha uma imagem hoje de um pai chutando uma filha de 3 anos no meio da rua, em plena luz do dia, e veio até uma pessoa que estava na rua dizendo: o que é isso? Isso faz parte desse ódio. Essa criança morreu. Ela morreu, a criança? A criança morreu. A criança morreu? A de hoje? Caramba! E agora, há pouco, há minutos atrás, acho que num desses sites aí. Tá? Ele chutou ela na cabeça. Chutou na cabeça. Olha, estou até sem palavras. Eu também, eu fico chocado. Eu fico chocado com uma atitude. Mas veja uma coisa, a gente vê o Rio de Janeiro matando crianças com tiro na cabeça, por bala perdida. Assim, vimos quantas? Dezenas de crianças. E o maldito governador em nenhum momento disse assim: que horror. Não pode. Nós matamos uma criança aqui em São Paulo que ia ao velório do pai. Matar criança no Brasil não é algo que nos causa esse horror, assim, sabe? Se um governador do estado, cuja polícia matasse uma criança, fosse por motivo que fosse, teria que imediatamente chamar seus comandantes e falar assim: olha, eu vou demitir todo mundo, vamos começar de novo. Né?
Porque não tem ninguém que a gente deve proteger mais do que a criança. É para isso que nós estamos aqui. Claro. É. Que Essa fúria, essa misoginia, essa raiva, esse ódio, esse macho alfa dentro de casa é criação da misoginia. Claro. A declaração que o Bolsonaro deu quando foi detectada uma arma com ele, depois nós vamos falar disso, mas a declaração que ele deu, dizendo que ele tinha 3 mulheres em casa, que ele tinha que protegê-las, primeiro, é inacreditável, porque coloca a mulher numa posição inferior de ter que ser protegida pelo homem, depois estabelece para ele a função de proteger as mulheres e ele é um prisioneiro. Como é que ele vai proteger as mulheres? Quem é esta pessoa que está presa em casa e se acha no direito de usar armas? E terceiro, o seguinte, que legislação é essa que não sabe responder se ele pode ter acesso à arma? Pode. Ele é o único preso do Brasil em regime domiciliar que é pego com arma de fogo e não retorna para o regime fechado. É inacreditável. Eu nunca vi. Olha, eu fiquei perplexo. Quando eu vi a notícia, a arma estava em condição de uso, se não estava, não importa. Claro que não. Agora eles pediram um mandado de busca e apreensão para procurar outras armas na casa dele. Claro que nessa altura do campeonato, se outras armas houvesse, as armas não estão mais lá. Claro. Porque aí teria que fazer um exame psiquiátrico nele, de QI, de quem é o mais burro dessa casa aqui. Eu acho que tinha que fazer exame psiquiátrico em quem permite que a pessoa tenha acesso à arma, mesmo em prisão domiciliar. Agora, você ter um preso, porque ele não está em prisão domiciliar, ele está em regime fechado. Ele está em casa. E provisório. Porque ele tem um quadro clínico que o diretor da penitenciária da Papuda disse: olha, nós não podemos atender esse quadro aqui. Então, atenda em casa. Tudo bem, perfeito. Mas daí até arma? E agora eu lembrei aqui, o Valmir lembrou daquela frase do Bolsonaro, quando ele disse que fraquejou quando teve uma filha. Quer dizer, o Tardelli, a gente teve no Brasil, como o presidente costuma ser um exemplo para o país. A gente teve o pior exemplo possível para todas as pessoas, crianças, velhos, homens, mulheres. Uma pessoa na presidência falar coisas, como ele falou, defendendo a tortura, defendendo a morte de 30 mil brasileiros, e dizendo que fraquejou. Enfim, é uma lista imensa, acho que dava um livro. Sim, claro. Todos os absurdos. Querida Regina, querido Miguel, esse cara confessou, admitiu publicamente que pintou um clima com meninas de 15 anos. Exatamente. Que ele chegou a entrar na casa delas. É alguém... Sendo presidente. No exercício da presidência da República. Exercício da presidência. É alguém que tem uma indiferença moral absoluta pelas pessoas. Absoluta. O Bolsonaro não é racista, ele ultrapassa isso. Ele transcende o nível de misoginia dele é tão elevado, e o que me preocupa é que com tanta gente o segue. Nós temos gente demais que ainda admite votar no Flávio Bolsonaro. E admira, justamente por ele ser como é. Isso é tão perturbador para a gente, assim, nós que somos brasileiros também, achar que um largo número de brasileiros que admira essa pessoa. Aqui a Salma, né? Salma está dizendo, em Santa Catarina, as pessoas que não são loiras, de olhos azuis ou verdes, podem ser atacadas por supremacistas a facadas. Um casal passou por isso com um filho observando, o jornalista foi esfaqueado. Quer dizer, a gente ouvia falar nisso antes? Ou abriu-se uma porta? Acho que a gente abriu a porta do inferno. Eu estive em Florianópolis recentemente.
Florianópolis é uma cidade... O Florianópolis é uma miniatura do Rio de Janeiro. Onde você olha, tem uma paisagem deslumbrante. É impressionante Florianópolis. No centro de Florianópolis, em frente ao mercado público, um lugar delicioso, havia lá jovens muito fortes, auxiliares de algum do prefeito. Ele destituiu praticamente a Guarda Municipal e colocou lá uma milícia dele, com a finalidade de abordar moradores de rua, pessoas de fora. E isso não causou na cidade um escândalo. Claro que muita gente protestou, lógico, não estou dizendo que todos concordaram, estou falando isso, por favor. Mas não despertou um sentimento de indignação. Olha, um clamor, né? Um clamor. Um clamor. Nós estamos privatizando, nós estamos criando uma milícia. Pior que uma milícia, nós estamos criando uma falange, que é uma polícia a serviço de uma pessoa que está nomeando aqui. Né? Todos brancos, todos muito brancos, todos muito fortes. Que loucura. Ontem, o governador de Santa Catarina ofendeu uma liderança indígena de uma forma baixa, vulgar, rasteira. Fez para alimentar a sua imagem nos nichos onde ele é bem aceito. Fez para o seu público. O Paulo Figueiredo, ele tem milhões de seguidores. Como é que pode? O que está acontecendo com a gente? Eu acho que essa constatação, ela começa na nossa volta, né? Porque eu tenho uma funcionária que ela está até de folga agora, está licenciada, minha, que trabalha aqui em casa. Ela falta, às vezes, porque ela tem um filho de 4 anos, é casada, e outro dia ela faltou porque o marido trabalha à noite e ela me deu a desculpa que ele precisava descansar. Eu fui contra, mas eu entendi. Mas eu soube depois que ele foi trabalhar de Uber de tarde e ela faltou ao trabalho. Quer dizer, então há essa supremacia masculina em relação à obrigação que a mulher tem, porque ela faltou ao emprego dela também. Ela tem um emprego aqui em casa. Ela faltou para ele poder trabalhar de Uber. É inacreditável isso. Quer dizer, essa prevalência em relação à função do homem e da mulher, a prevalência masculina, determina o resto todo, porque Miguel, se permite isso, permite-se tudo. Uma das leituras mais interessantes da minha vida, e aterrorizantes, foi o Código Civil de 1916, que nos regulou por 50 anos ou mais. Ele dizia que o homem estabelece o domicílio da família. Ponto. Havia a possibilidade de anular o casamento, o homem tinha 15 dias para anular o casamento, quer dizer, torná-lo sem efeito, se ele descobrisse que a mulher não fosse virgem. A mulher podia ser deserdada pelo pai se ela, embora solteira, tivesse vida sexual ativa. Dizia o seguinte: a desonra da filha em casa paterna. Isso não faz muito tempo, né, Tardelli? Não. O Código Penal de 1940... O meu pai nasceu em 1916. Então, o Código Penal de 1940, que vigorou, essa parte vigorou até 1980 e pouquinho. Olha, o rapto da mulher honesta. Era crime raptar a mulher honesta. A desonesta, não. No crime de corrupção de menores, esse era um escândalo, era crime. Corromper significava conspurcar. Essa era a definição da época. Menores de 18 e maiores de 14, com a prostituição infantil, por exemplo. Se ela já fosse prostituída, não havia crime. O crime era se alguém pegasse uma menina, aspas, pura e casta, e a prostituísse.
quem se relacionasse com alguém já prostituída não cometia crime algum. Que loucura. Os homens nunca foram punidos por ter relações sexuais com crianças, com meninas. Mas havia um absurdo da extinção da punibilidade, apaga o crime, com o casamento do agressor com a ofendida. Se o estuprador se casasse com a vítima, Estava livre. Estava livre. É uma loucura isso. A nossa tradição em relação à desproteção da mulher é muito forte. Mesmo a gente tendo caminhado já, evoluído, ainda estamos muito atrasados. Muito atrasados. Porque essa cultura fica, né, Regina? Essa é uma cultura. A cultura é a coisa mais difícil de você... A mentalidade, a cultura, essa cultura que está entranhada, isso é a coisa mais que eu falei, difícil de mudar. Né? Porque... E olha que a gente ainda é surpreendido, né? Os estrangeiros vêm aqui, cometem crimes de racismo e se dizem surpresos. Quando são punidos, né? Como aquele argentino. Já viu aquela argentina. Eu acho que um argentino, uma argentina, eles sempre cometem esses crimes. Eu fui uma vez com um amigo, por sinal, amigo argentino. Ele falou assim: rapaz, aqui no Brasil, preto não come pizza, né? Ele falou isso. Porque não tem nenhum preto aqui. Só branco. E se você for a Ipanema, você não vai ver família negra tomando banho de mar. Se você for ao Leblon, você não vê família negra tomando banho de mar. Se você for, certo, ao Guarujá, você não vê. Onde você for, as famílias negras estão sempre trabalhando. O nosso racismo é um racismo que se impregnou. Nós nos habituamos a entrar num shopping e só ver família branca. Só tem família branca. Você falou uma coisa interessantíssima, Tardelli, que negro não come pizza. Isso é uma verdade, realmente. Eu acho que não vai à pizzaria e nem pede pizza. Porque ele não tem dinheiro para... A grande maioria das famílias negras estão excluídas desse mercado. A Vera Comelli publicou recentemente um artigo no Estadão, da Folha, escreveu na Folha, da nova psicanálise. Olha só, Regina. A lei de cotas trouxe para as escolas de psicologia a visão das descendências escravizadas. Ora, o modelo da criação, da descoberta do inconsciente pelo Freud, foi a partir das mulheres histéricas. Tudo bem. Eles estão pegando o banzo, que era aquele sentimento da nostalgia, da tristeza profunda dos escravizados que foram desterrados de África e trazidos para o Brasil. Era o banzo. Por que nós não podemos trabalhar isso como essa descoberta? A matéria-prima é a mesma. É a opressão, é a desimportância, é a irrelevância, sabe? Aquilo que as mulheres brancas europeias sofriam, os negros aqui sempre sofreram. Só que eles nunca tiveram, vamos dizer assim, uma dignidade psicanalítica. É verdade. Olha, a Eliana está dizendo que está curiosa para saber o que está escrito na sua camisa. Meu coração selvagem tem pressa de viver. É um verso maravilhoso do Belchior. Certo? É verdade. Lindo. Pronto, Eliana, está satisfeita a sua curiosidade. Tardelli, deixa eu te perguntar uma coisa que não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas tem a ver com o nosso programa. Você se aposentou, você se sente de alguma forma excluído de algum setor da vida, da sociedade, depois de que você se aposentou? Ou foi ótimo você se aposentar? Foi a melhor coisa que eu fiz na vida foi ter saído de uma instituição onde eu estava preso, assim, passarinho. Eu estou muito bem na advocacia hoje. Sou visto como um tiozão, claro. Certo? Mas eu estava pensando nisso. Rapaz, Miguel leu os pensamentos da gente. Esse cara faz telepatia virtual, sabe? Não. O Neymar tem 33 anos.
muito jovem. Aos 33 anos, ele não pode ser candidato ao Senado, ele não pode ser candidato à presidência da República, teoricamente não pode ser candidato à presidência da República, porque a nossa maioridade absoluta é atingida aos 35. Ele é jovem demais para determinadas responsabilidades, mas é velho demais para o esporte que ele pratica e se comportou como um velho. E não se comportou como alguém, como, por exemplo, o Messi, que parece viver uma juventude eterna, porque ele está inconformado, ele está representando o Neymar, não. O Neymar é aquela pessoa que você vê que é angustiado, triste, que tem uma dor dentro dele, com todo o dinheiro que ele tem. Então, eu estou dizendo isso porque quando eu me aposentei, hoje eu faço 68 anos em outubro, eu nunca me senti tão bem como eu me sinto agora. Claro que eu não vou fazer 100 metros raso, claro que eu não vou tomar 25 chopp numa tarde, certo? Isso tudo, também eu nem quero tomar 25 chopp numa tarde, nem quero correr 100 metros raso. Mas eu me sinto muito adequado, porque eu posso agora, Miguel, e acho que você pode, e a Regina pode, a gente atingiu uma coisa que é um bônus que os anos nos trazem, a sabedoria que nós não tínhamos. Há pessoas que só envelhecem. O Shakespeare teve essa frase genial, né? Os canalhas também envelhecem. É. Mas essa sabedoria, essa facilidade de compreender as pessoas, que antes nós não tínhamos. Aos 30 anos você não tem. Não tem essa paciência, né, para entender, não tem. Está sempre com pressa. Com pressa, porque a gente acha, né, Regina, que as coisas são muito prioritárias para a gente, certo? Quando eu estava vendo, o Neymar, para mim, foi um exemplo de como alguém pode envelhecer muito jovem. Ao mesmo tempo que o Neymar é o exemplo de alguém que morreu jovem aos 102 anos de idade, com projetos, com contratos na gaveta. É verdade. Os dois extremos eu fico imaginando assim. Um, muito velho, ainda jovem. Eu fico imaginando que ele aos 50, como é que ele vai ser aos 60, com esse nível de amargura, porque eles não sei o que acontece. O dinheiro parece que conspira contra a felicidade. Certamente. Para você ter dinheiro, você precisa ter um pouco de inteligência, de sensibilidade, senão você vai usar mal. Você vai usar mal esse dinheiro. Não, quando eu vi o Neymar velho, eu vi o Messi jovem, estamos vendo. Quando eu penso no Oscar Niemeyer, quando eu penso no Luiz Gonzaga, no Cartola, no Ariano Suassuna, na Cora Coralina. Na Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro, meu Deus, essa mulher, Natália Timber, ela está fazendo um monólogo, rapaz. É uma loucura. Aos 95. O Otton Bastos, em 93, está fazendo monólogo. O conceito de envelhecimento ele tá mudando. E dizem aí, né, os criadores, os mentores dessa coisa pavorosa que é a inteligência artificial, que quem tem 30 anos hoje, 30, 40 anos hoje, vai passar, sem dúvida alguma, do 100. Olha só. Mas eu espero que com criatividade. Mas né? aí é que tá, né, Miguel? Os sistemas previdenciários vão pro saco. Você vai trabalhar até morrer, velho. Você vai morrer velho. Você vai morrer, vai demorar muito. Ou seja, você vai trabalhar muito para o capitalismo. Você vai ter que dar muito lucro. É verdade. Criou-se uma longevidade na perversão. Ou a perversão na longevidade, não sei como é que... A gente pensa, não, vou ficar velho, você não vai se aposentar mais. Acabou. Eu não me vejo aposentado.
Verdade seja dita. Eu quero morrer falando. Morrer. Acabou, desligou, caí. Desliga o Tardelli. Isso. Todos nós vamos falar até morrer. Até morrer. Né? Como é que dizia aquela frase do Zagallo? Vocês vão ter que me engolir? Né? Então não foi isso que ele falou quando ele ganhou a Copa. Foi. Uma das Zagallo, Copas né? que ele ganhou. Exatamente. A gente vê hoje, rapaz, esses jovens, quando a gente. Não se trata de saudosismo, sabe? Não é isso. Mas nós não fomos vergastados pelo neoliberalismo. A gente não tinha obrigação de querer ter uma Ferrari aos 30 anos. É verdade. Ainda bem, né? Ainda bem. É o que nos salvou. Ainda bem. É o que nos salvou. Outro dia eu estava fazendo uma palestra na faculdade de Direito. E eu penso que nós temos um gênio da literatura que, se escrevesse em inglês, seria um dos maiores romancistas da humanidade, que é o Machado de Assis. Sim. E acho que o Machado de Assis tem um livro que é uma coisa brutal, que é Dom Casmurro. Ele consegue ter a genialidade de fazer uma personagem central do livro que ela não aparece. Capitu não tem uma palavra no livro. Ela é o livro inteiro, né? Mas ela não aparece no livro especificamente. Ele consegue fazer essa genialidade. E ele cria uma história que não é uma história de adultério. Isso aí é raso demais você pensar isso. Ele cria a história de uma obsessão. A obsessão de provar que ele foi traído a qualquer custo. Isso tem a ver até com estudos de direito constitucional da nossa presunção de inocência. Olha, você tem que ser acusado por provas racionais, que você possa enfrentar, não pela fúria acusatória de alguém. Quando eu falei em Dom Casmurro, eu comecei a falar, aí eu comecei a perceber, rapaz, que eu estava falando sozinho. Quando a gente diz aqui no interior, lá no interior, eu estava sozinho falando do livro. Perguntei, tive essa tolice de perguntar, quantos haviam lido Dom Casmurro? Num auditório de umas 250, 300 pessoas. Quantos? Cara. Todos os 4 mais velhos. Alunos da faixa dos 40 a mais, assim, sabe? Todos os outros precisaram ler, velho. Tem inteligência artificial que resume, tem Google para resumir, tem tudo para resumir. Então, mesmo sendo um livro do Enem, do Exame Nacional de Ensino Médio, eu não preciso ler. Eu leio um resumo. Você falou em Dom Casmurro, e você vai lançar agora um romance seu. Você quer aproveitar a aposentadoria e escrever mais? Virar um romancista? Regina, quando tu vires a capa que um certo Miguel Paiva desenhou, não foi você vai comprar o livro, porque a capa é melhor que o livro. É bem melhor que o livro, é muito superior ao livro. Né? Não é verdade, não é verdade. Isso aí é excesso de gentileza do autor. É algo assim. Eu só estou dando. Está chegando da editora nesses dias para a gente poder dar o start. Eu já tenho eu já estou escrevendo um terceiro livro, já andei bastante com ele, e tem um quarto já que eu estou escrevendo mais assim, na lateralidade. Todos eles, Miguel, me levam. Eu acho que a gente tem que pensar muito sobre o que a inteligência artificial pode promover em nossas vidas comuns. Eu tive uma experiência outro dia muito interessante. Me colocaram numa roda de conversa, o tiozão, para conversar com jovens estudantes dele, 17 anos. 17, 18, o mais velho, o decano da turma, tinha 20. Eu fiquei assustadíssimo. Eu imagino.
a dificuldade do convívio social. A pandemia nos fez desaprender a conviver. Todos se relacionam, mas todos se relacionam virtualmente. Todos namoram, mas namoram virtualmente. Você tem plataformas em que você vai conhecer alguém naquela plataforma ali. Então, aquela fase da sedução, da paquera, do... Quando eu disse para eles uma coisa, eu fiquei até achando... Quando a gente gostava de alguém, você gostava do jeito que a pessoa tomava café, do jeito que a pessoa comia o pãozinho, do jeito que a pessoa entrava na sala de aula, do jeito que ela escrevia no caderno. Você via aquela pessoa na sua totalidade. Hoje você encontra um avatar, meia dúzia de fotografia, ela passando um cachorro, ela comendo um sanduíche, né? E dizer lá assim, um checklist, né? Não gosto de inveja, ninguém gosta de inveja, a coisa que nós mais sentimos que ninguém gosta, né? Não gosto de inveja, não gosto disso, não gosto daquilo. Tá. Aí vem lá os dois avatares, os dois personagens. Quando eles se cruzam na realidade, a realidade é muito frustrante. Tardelli, você vai ter que voltar aqui só para falar do teu livro, dos teus livros. Capa do livro, da capa que o Miguel fez, eu não merecia isso. Sabe? Vai ter que mostrar. Você fala da capa também. Porque a gente, infelizmente, já está no nosso horário e agora a gente não pode passar nem um minuto. Agora a gente tem um controle rigidíssimo em cima do horário. Eu peço desculpas a todos por ter entrado tarde, eu tive problema sério. Continuo tendo, porque eu continuo sem internet. Estou usando o celular. Tardelli, beijo, muito obrigado. Olha, adorei o papo. Volta aqui para conversar com a gente em breve. Beijão. Tchau, tchau. Ainda bem que eu Beijo entrei. a todos e todas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.